Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, que tem por título Fundamentos da Liderança Cristã, modelos bíblicos de fé, motivação e empreendedorismo. E hoje teremos a aula da lição de número 4, que tem por título Josué, um líder para as novas gerações. Quero nessa oportunidade te convidar para seguir o Crente Docente em outras mídias também, no Instagram, acompanhar nas lives, no Facebook e aqui pelo YouTube, curtindo, compartilhando, ativando as notificações, comentando e principalmente se inscrevendo no canal. É sempre bom tê-los nessa sala de aula virtual, onde nós aprofundamos os nossos conhecimentos das Escrituras, a fim de entregarmos o nosso melhor nas ministrações ao corpo de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 7, se o dom é de ensinar, que haja dedicação ao ensino. E agora, vamos à nossa lição de hoje. Nosso texto áureo está registrado no livro de Josué, que leva o nome de Josué, no capítulo 24, versículo 31, que é uma síntese do que foi a influência da liderança de Josué. Diz assim a palavra de Deus: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Nisso aqui nós já podemos destacar quão grande foi a influência de Josué, que alcançou até os dias seguintes aos seus, ao ponto de Israel conservar-se diante do Senhor numa postura de fidelidade por causa da influência desse homem e por ter conhecimento de tudo que o Senhor fez nos dias de Josué. Introdução. A síntese do livro de Josué está nesse texto ora citado, que nós lemos aqui como nosso texto áureo. Israel viveu dias áureos sob a liderança espiritual e militar de Josué, diferente do que foi com Moisés. Não que Moisés tenha falhado. Antes, a Escritura diz a respeito de Moisés o seguinte: Moisés foi fiel em toda a sua casa. O que acontecera foi que a geração contemporânea a Moisés decidiu desobedecer e desacreditar das promessas de Deus, e por isso foram prostrados no deserto. Este modelo negativo de fracasso serviu para a geração seguinte de exemplo de como não fazer, de como não proceder. Para aquela geração, se referindo à geração de Moisés aqui, não bastaram os sinais, o pão e a carne caindo do céu, fogo e nuvem protegendo, água brotando da rocha, a voz falando do monte. A incredulidade os excluiu do repouso divino. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, sob nova liderança, o povo de Deus, numa nova geração, avançava para o cumprimento das promessas divinas. Sendo assim, Josué representa um novo tempo de um povo aguerrido e determinado a fazer tudo quanto foi escrito na lei de Moisés. Na verdade, para que se faça a justiça, é necessário que se faça uma ressalva daquela geração. Ainda que ela tenha perecido, Moisés foi fiel em tudo que o Senhor colocou em suas mãos. E agora uma nova geração se levantava sob a liderança de Josué, mas para permanecer na lei de Moisés. O tópico de número 1 vai falar sobre a obstinada geração de Moisés, que é a geração que antecedeu a Josué, a liderança de Josué. Moisés ele foi parceiro de Deus na paciência e na mansidão para com o povo nos dias da peregrinação do deserto. O próprio texto sagrado testemunha isso em Números capítulo 12, versículo 3, onde diz a Escritura: e não havia homem mais manso do que Moisés na terra. Os poderosos sinais destrutivos no Egito e os sinais provedores no deserto estremeceram os corpos do povo,
mas não quebrantaram o seu coração. O próprio Deus lamenta com Moisés, dizendo: povo obstinado, de dura cerviz, assim Deus os considerava. E isso claramente se percebe diante dos registros dos obstáculos que Israel, peregrino no deserto, passou. Diante de qualquer situação adversa, murmuravam contra o Senhor e contra Moisés. Por causa desse comportamento reprovável, Deus não se agradou da maior parte deles. Com exceção de Josué e Calebe, todos os demais israelitas de 20 anos para cima morreram naqueles 40 anos. Aqui o comentarista ele vai listar, com base em 1 Coríntios capítulo 10, os 5 principais pecados daquela geração no deserto. Tomando como exemplo autodestrutivo o povo de Israel, como símbolo de desobediência a Deus, o apóstolo Paulo fala para o povo de Deus na nova aliança, se referindo à igreja, isso também nos alcança, de como aquelas situações que causaram a desgraça, a morte dos israelitas, nos servem de exemplo, de advertência. Ele chega a dizer para quem o fim dos tempos são chegados. Então todas essas coisas que estão ali registradas nos servem como conselho, como advertência, que nós não venhamos, para que nós não possamos cair nos mesmos erros daqueles que pereceram no deserto. E o primeiro pecado listado é o pecado da cobiça. Havia um mandamento expresso nas 10 palavras contra a cobiça. Contra a cobiça do bem alheio, contra qualquer outro tipo de cobiça, de desejo indevido, de coisa que não devia ser cobiçada. Nós entendemos isso com base nos 10 mandamentos, que a vida harmoniosa entre os israelitas deve ser regida pelo senso de satisfação com aquilo que Deus dá a cada um. Todavia, parece que o apóstolo está fazendo menção a uma espécie de desejo malicioso que possui certa natureza incontrolável por coisas que são reprováveis. Diz o apóstolo: não cobiçando as coisas mais, como eles cobiçaram, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Há na Escritura palavras que parecem ser sinônimos, mas têm sentido totalmente diferente. São elas ciúme, inveja e cobiça. Enquanto o ciúme se configura uma posse egoísta, a falta do desejo de partilha, a inveja é caracterizada pela objeção pessoal a algum indivíduo, recusando se conformar com o sucesso alheio. Mas a cobiça, que é o pecado aqui em questão, não mira necessariamente o indivíduo, mas aquilo que o outro indivíduo possui. Movido por insatisfação e ganância, o indivíduo passa a querer tomar posse daquilo que não pode ser seu. Pela cobiça que vem o roubo, o adultério. Por isso o mandamento de Deus é: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo. Em suma, um coração insatisfeito tende a ser um coração cobiçador. O segundo pecado, aqui na listagem de Paulo, de 1 Coríntios 10, é o pecado da idolatria. A idolatria é, por definição, podemos colocar da seguinte maneira: quando se atribui poder salvífico, provedor e protetor a imagens, e por consequência, adoração. Um olhar minucioso no relato da primeira idolatria da geração do deserto, que é o caso do bezerro, demonstra que havia nos hebreus uma pronta criatividade para aquilo que era mal. Tardando Moisés no monte, o povo pressionou Arão para fazer deuses. Arão toma a pior das decisões: confeccionar deuses de metais fundidos. Invariavelmente, o coração vazio buscará deuses para adorar. Este povo já havia se esquecido de Jeová, falando desde o monte: não terás outros deuses diante de mim. Deus não deve ser rebaixado à semelhança de imagens do que há na terra, no mar ou nos céus. O Deus de Israel é um Deus zeloso.
Quebrantando este mandamento, o povo abandonava o seu status de povo exclusivo de Deus, de propriedade peculiar do Senhor, de patrimônio exclusivo. Pecando na idolatria, este povo deixava de ser exclusivo para ser de outros deuses, que na verdade não eram deuses. Importa disso entendermos o seguinte: só o Senhor Deus deve ser adorado. Coisas e pessoas não merecem a glória que é exclusiva do Senhor Deus Todo-Poderoso. O terceiro pecado é o pecado da prostituição. A prostituição foi uma armadilha para Israel naqueles dias. O envolvimento sexual com as mulheres moabitas trouxe grande matança ao arraial. Isso também representava a quebra de um dos mandamentos: não adulterarás. Deus queria livrá-los da influência cananeia, e por isso devia haver pureza no meio do povo. Há uma lista em Levítico 18 que estipula os parâmetros morais no campo da sexualidade para aquela geração, que foi dada também na lei de Moisés. Isso se deve por causa da total perversão daquela terra que eles haveriam de entrar. Deus, tendo total conhecimento de como era a vida, de como eram as práticas morais daqueles povos, estabeleceu mandamentos, regras de condutas para que este povo que estava entrando na terra não se contaminasse com aquelas práticas. O próximo pecado listado é: tentaram a Deus. Como diz nas palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, tentaram a Cristo. Isso é uma referência a Números 21, versículo 4 ao versículo 9, onde a Bíblia enfatiza que o povo tornou-se impaciente e murmurou contra o Senhor e contra Moisés. Toda vez que Israel desacredita das promessas, ela colocava o caráter de Deus em dúvida, imputando ao Senhor fraqueza, incapacidade e incerteza. Mas Deus é o Deus que não pode mentir. Quando descremos da sua promessa, incorremos no erro de tentar a Deus, de provocar a ira do Senhor, dizendo que o Senhor é incapaz, dizendo que o Senhor é incompetente. Não cabe essa postura para nós, a quem os fins dos tempos são chegados. Na verdade, vale as palavras de Jesus ditas a Satanás na tentação do deserto: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ir de maneira desobediente e maneira desenfreada contra as palavras do Senhor é tentar a Deus. É meio que medir a sua capacidade de reação contra a nossa desobediência. O último pecado listado é o pecado da murmuração, e talvez seja essa prática que mais caracteriza a geração do deserto. A contagiosa incredulidade dos espias causou a insuportável murmuração. Apenas enumerando as reclamações do povo: reclamaram de Deus, reclamaram de Moisés, e depois reclamaram do caminho, e por último, reclamaram da terra. Parecia que nada que Deus fizesse para eles era bom. Para nós, fica o aviso do apóstolo Paulo: essas coisas vieram para que nos servissem de aviso. Portanto, quem cuida está de pé, olhe para que não caia. É uma palavra de um nível de seriedade muito grande. Aquele povo que foi tirado com mão forte, com braço estendido do Egito, e que o Senhor proveu diversas vezes durante toda a peregrinação para a sobrevivência desse povo. Aquele povo pereceu no deserto, mas não pereceu pela fome, não pereceu pela sede, não pereceu pelas dificuldades intrínsecas de uma peregrinação no deserto. Pereceu pela murmuração, por tentar a Deus, pela prostituição, por esses pecados que estão listados aqui. Então, portanto, repito o que diz Paulo: quem está de pé, cuide para que não caia. O tópico de número 2, que está intitulado da seguinte maneira: o grande líder deixa um legado poderoso para as gerações futuras, está mais centrado na figura de Josué.
A transição da liderança de Moisés para Josué foi um marco geracional. Marcava o fim das peregrinações e o ingresso na terra prometida. Moisés foi fiel em todas as coisas, cumprindo seu ministério. Agora, essa nova geração de hebreus precisava ser motivada, impelida a tomar a terra conforme a promessa de Deus aos patriarcas. Para este feito, Josué compartilhava da companhia de alguém igualmente avivado, Caleb, o filho de Jefoné, da tribo de Judá. Ambos compartilhavam da mesma visão. Apesar dos desafios, eles, quando foram espiar a terra, trouxeram um bom relatório, uma boa palavra ao povo, dizendo: vamos subir e tomar posse dela. Disse Caleb em Números 13, versículo 30. Se nos dias do deserto a geração foi contaminada pela incredulidade de 10 espias, agora eles eram inspirados pela fé de Josué, que foi servidor de Moisés, e Caleb, da tribo de Judá, valente espia e guerreiro. Isto fala-nos de como as promessas de Deus são chegadas a nós. Neste tempo, precisamos ter uma determinação igualmente potente a desses dois líderes, que possamos dizer: subamos, o Senhor é conosco, vamos conquistar a terra. E essa dupla, que teve uma aliança de sucesso naqueles dias, nos servem, por exemplo, como nós devemos nos aliançar, nos juntar com pessoas que estão igualmente motivadas a cumprir a vontade do Senhor. O 2.2 vai dizer que o grande líder aprende a lidar com seus medos. E realmente, irmãos, como substituir Moisés, o homem com que Deus falava boca a boca? Como progredir neste ministério que foi marcado pela mão forte e pelo braço estendido do Senhor? Basta ver a biografia de Moisés, o cajado que opera prodígios, a palavra que tem valor de mandamento, a autoridade profética que é alusiva à autoridade do próprio Deus, o poder de Moisés sobre Faraó e sobre os seus feiticeiros, a lei, a glória, a nuvem, a rocha, o mar aberto. Com certeza o ministério de Moisés foi imponente. E a promessa de entrar na terra que Deus prometeu a Isaac, Abraão e Jacó. Quão grande era esse desafio! Tudo isso recaíra sobre os ombros de Josué. Quem não temeria esse desafio? Mas as palavras do Senhor a Josué são: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, nem o abandonarei. Josué capítulo 1, versículo 5. O medo do fracasso e a sensação de incapacidade são condições naturais de qualquer ser humano quando posto diante de grandes desafios. Todavia, Deus anima Josué, prometendo que se ele persistisse em andar na lei de Moisés, de dia e de noite, se procedesse fielmente, que se não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, e que não ficasse assustado, e que se fosse forte e corajoso, aí sim, teria sucesso holístico total. Por onde Josué fosse, ele teria vitória. Josué tinha ainda uma missão importantíssima: fortalecer o ânimo do povo. Na outra geração, o povo caiu em desânimo diante dos relatos dos espias. A ameaça dos gigantes, da terra que devora, do povo forte que habitava a terra. Essas informações seguidas da autocomiseração dos espias, pregando: somos como gafanhotos, provocou fraqueza de espírito que impossibilitou milhões de pessoas. É papel do grande líder, chamado por Deus, combater o desânimo. Salomão já havia alertado sobre o risco do desânimo em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A verdade é que a alma animada fortalece o corpo, enquanto o espírito abatido debilita todo o ser. Para entrar na terra, Israel carecia de um líder que inspirasse coragem, força e, sobretudo, valentia. Na geração anterior,
As palavras de Josué e Caleb não encontraram espaço no coração do povo, porém agora a liderança de Josué inspirava toda uma geração a conquistar as promessas de Deus. E por último, e não menos importante, eu quero dizer que o líder, verdadeiramente líder, chamado por Deus, é por natureza um conquistador. Seus passos são regidos por Deus. Sua história deve cumprir os intentos de Deus na terra. E a forma mais salutar de ter vitória é caminhando de acordo com a palavra de Deus. Se olharmos com cuidado a tarefa de Josué, veremos que o seu trabalho vai além de conquistar um lugar de repouso para o povo. Era também de conservar a forma da lei que recebeu de Moisés, meditar para si e ensinar para o povo. Ao fim de sua vida, Josué pode dar relatório de como o Senhor cumpriu a promessa e ainda advertiu o povo a permanecer em obediência. E garantiu que a influência de sua liderança serviria para fazer dos seus influenciados obedientes ao Senhor. Como ele diz em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.